Olá, eu sou a Isabela, mediadora nesta oficina de fotografia inclusiva para o mês da fotografia promovido pela Lente Cultural. Nós vamos conversar sobre fotografia num contexto bem atual, tá? Falando da fotografia como ela tem acontecido hoje, no celular, de uma forma bastante ágil. E hoje a gente utiliza a fotografia para se comunicar, para falar como a gente é, para perceber como a gente é, e até para fazer uma compra, né? A gente fotografa aquilo que a gente vai comprar, a gente fotografa documento e a gente fotografa também os eventos da nossa vida. E aqui vocês vão descobrir qual é a importância que isso tem. Vem comigo! Bom, quando a gente vai aprender alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é aquilo. Vamos começar lembrando do momento em que você foi aprender a escrever. Sabe que a professora devia ter te dito que a escrita serve para a gente se comunicar, para a gente entender o mundo e ser compreendido pelo mundo. A escrita é uma linguagem e a fotografia também é uma linguagem. Você vai perceber isso aqui nas nossas aulas. Muito importante também é a gente perceber que trocar a experiência de observar as coisas por fotografar não tem nada a ver, mas a gente vai conversar mais sobre isso depois. O que é fotografia para você, hein? Sabe a origem da palavra fotografia? Ela significa escrever com luz, porque foto quer dizer luz, grafia quer dizer escrita. Essa palavra fotografia vem do idioma grego, vem da língua grega e significa escrever ou desenhar com a luz, né? Aqui nós temos a fotografia da mão de um jazzista, um músico de jazz. É uma mão negra e a parte de dentro da mão, né, a palma da mão, está bem iluminada, mostrando bem a diferença entre o claro e o escuro. A gente escreve com a luz e com a escuridão. Não existiria luz se não fosse a escuridão, hein? Agora nós temos aqui, para provar que fotografia é escrever com a luz, a foto de um indígena. Essa foto foi feita por uma fotógrafa chamada Cláudia Andujar, que viveu no Brasil e durante muitos anos da vida dela se dedicou a fotografar e assim contou a história do povo Yanomami, dos índios Yanomami, uma tribo que foi muito sacrificada, foi muito maltratada pelo governo brasileiro. E a Cláudia Andujar contou a história deles, eles têm muita gratidão por ela. A imagem é um indígena, né, com uma expressão de muita serenidade, de muito orgulho, com os olhos fechados, olhando para frente, e uma parte do rosto dele está bem iluminada, está bem clara, a outra parte está bem escura. E essa diferença entre o claro e o escuro está mostrando assim a força, está dando força para esse momento em que ele está inteiro ali, tá íntegro, sereno ali. É uma fotografia que eu gosto demais. Um outro conceito, um outro significado da fotografia que surgiu foi criado por uma estudiosa da fotografia. Ela pensou muito em fotografia, ela não fotografou, mas pensou muito em fotografia. Susan Sontag. A Susan Sontag, ela dizia que a fotografia é o tempo coagulado, né? Coagular é parar. Na verdade, o tempo não para. Então, esse conceito, ele evoluiu. E hoje a gente diz que a fotografia é o tempo expandido. Você vai entender esse conceito, fotografia é o tempo expandido, pensando em alguma vez que você tenha olhado uma fotografia de alguém que já foi embora, de alguém que já morreu, alguém que já não está mais aqui. Bom, fazendo isso, você sente a presença da pessoa. O tempo se expande para que você tenha de novo ali a presença da pessoa no momento em que você entra em contato com aquela imagem. Mais um significado da fotografia. Esse foi criado, né, foi elaborado pelo Alexandre Sequeira. O Alexandre Sequeira diz que a fotografia é uma máquina de criar afeto e que ela é capaz de promover troca entre as culturas diferentes. Imagine alguém que mora lá na Antártida, que nunca saiu de lá, né, um esquimó, olhando uma fotografia de uma praia brasileira.
né? Ele vai poder entrar em contato com essa cultura, ele vai poder entender a gente, vai conhecer um pouco mais a gente. O conhecimento dele do mundo vai se abrir, vai aumentar. E da mesma forma a gente vendo uma fotografia da Antártida, né? Aqui em Brasília tem um fotógrafo, João Paulo Barbosa, que ele viaja muito para a Antártida e faz fotos de lá. Olhando as fotografias do João Paulo Barbosa, eu pude ter noção do que é aquele mundo maravilhoso. Sebastião Salgado foi para os lugares da Terra mais desconhecidos, que foram menos visitados, e aí ele trouxe para nós como aquilo é, né? É muito bonito e muito importante isso. Agora a gente chegou numa coisa que quase todo mundo faz hoje em dia, né? Os nossos celulares têm uma câmera que ajuda a gente muito a fazer autorretrato. Então, está na moda fazer autorretrato e as pessoas fazem autorretrato para mostrar a comida gostosa que estão comendo, o lugar bonitinho que estão visitando, para mostrar a sua imagem na internet, para os amigos, enfim. Pensa no autorretrato com outro objetivo a partir de agora. Essa é a minha proposta. Que você pense no autorretrato para se olhar, para se conhecer. A gente precisa disso para viver melhor, para estar mais tranquilo com a gente mesmo. Se conhecer é muito bom. Às vezes as pessoas vão fazer terapia e é muito bom que façam, que se conheçam, e faz parte desse processo se fotografar, fazer autorretrato. Assim a gente pode até aprender a lidar melhor com as emoções da gente. Eu me conheço, eu sei que diante de tal situação, eu sinto isso, então eu vou me controlar enquanto eu estiver sentindo. Por que fazer uma selfie, então? Para se conhecer. Esse é o primeiro objetivo. Se depois a gente vai compartilhar isso numa rede social com outras pessoas, é um outro nível, é uma outra decisão. Né? Aqui nesse slide, nós temos 3 imagens, né? A primeira é de um homem e parece que dele estão saindo vários quadradinhos, assim, papéis quadradinhos que parecem fotografias. Então, são fotografias que ele está liberando para o mundo, assim, uma coisa meio nublada, meio fantástica. Embaixo dessa foto tem outra foto com o rosto de uma mulher, com um plástico bolha na frente. Veja só como é que ela se vê, né? Ela se vê atrás de alguma coisa, ela se protege atrás de alguma coisa. Ela está protegida por esse plástico bolha, mas na boca o plástico bolha está rasgado. Então existe ali um espaço para que ela se comunique. Né? À esquerda tem mais uma fotografia, que é uma moça de cabelos compridos, muito bonita, muito bem arrumadinha, de blusa branca e calça jeans, a blusa bem justinha, e ela tem o celular à frente e está fazendo um autorretrato. Não demonstra nenhuma intenção de mostrar alguma coisa de dentro dela, e sim a imagem dela. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Vamos fazer autorretrato para mostrar um pouquinho quem a gente é e não o que a gente tem. Um outro nível do autorretrato é que a gente tem a necessidade de participar de grupo, de criar laços para se sentir integrado, né? A gente precisa pertencer a um grupo, é muito importante. Né? O adolescente precisa pertencer a um grupo de amigos para se sentir mais seguro. As pessoas que habitam uma nação precisam pertencer, sentir que pertencem a esta nação, a este país, para se sentir melhor naquele país. Né? Nós estamos passando por uma turbulência muito grande em relação a isso. Enfim, isso tudo, esse processo de sentir que pertence a um grupo, faz com que a gente crie identidade, com que a gente construa uma personalidade e perceba quem a gente é. E a fotografia pode ajudar muito isso. A gente fotografar o nosso grupo familiar, a gente fotografar as coisas do país onde a gente vive, os eventos, tem uma passeata, tem um evento da cultura do seu país, um carnaval. Tudo isso faz com que a gente se reconheça naquilo ali. Então a fotografia também serve para a gente ter mais forte a nossa identidade. O primeiro selfie, o primeiro autorretrato, foi feito nos Estados Unidos, no estado da Filadélfia, por Robert Cornelius. E aqui está o autorretrato. É o autorretrato de um homem de cabelos curtos, ele está com uma camisa preta e olhando para a câmera com uma expressão, assim, um olhar meio desconfiado, a cabeça meio para o lado,
a testa franzida, os olhos assim meio de lado. O que será isso, né? Ele ficou imóvel por 10 a 15 minutos. E esse autorretrato foi feito em outubro de 1839, no ano que a fotografia foi inventada. Né? Na verdade, tinha 2 meses que tinha sido anunciada a invenção da fotografia. Aqui nós temos um outro autorretrato, né? O meu rosto, usando uma máscara branca. E eu fiz uma dupla exposição, ou seja, eu fotografei também o caminho por onde eu ando todos os dias, né, aqui em Brasília, na quadra onde eu moro. E aí eu misturei as duas fotos. Então eu tenho o meu rosto e pelo meu rosto entra um caminho asfaltado e do lado muitas árvores, pela minha cabeça. E é assim que eu me sinto, caminhando. Eu vejo a minha vida um caminho sempre para frente. Além do autorretrato, nós temos também o retrato, né? A fotografia do outro. Fotografar o outro a gente deve fazer com o objetivo, com o intuito de conhecer o outro, de contar a história do outro, né? Então aqui a gente tem a foto dessa criança, uma menina, com os cabelos lisos, compridos, um laço na cabeça. É uma criança que tem síndrome de Down. Eu sou uma pessoa que tem assim, um compromisso com a fotografia inclusiva, então fotografo muito as pessoas com deficiência, e ela está com a mãozinha mandando um beijo, né, com a mãozinha assim, aberta em frente à boca, no gesto de enviar um beijo. Aqui mais um retrato que eu fiz no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Eu já estava indo embora, tinha fotografado uma palestra, quando eu olhei lá de cima da rampa e vi um homem, e em frente uma parede que tem lá no tribunal, que tem assim, a parede são pedaços de vidro e pedaços de concreto, pedaços de vidro e pedaços de concreto. E eu tinha passado por esse homem, ele parecia tão grande, mas o salão é enorme. E ele, então, na escala, pareceu pequenininho, ele está em frente ao vidro, pequenininho, parece pequenininho, de terno, olhando para fora. E a imagem que eu tenho, a imagem que eu fiz, tem muitos reflexos atrás do homem, né, que entram pelo vidro, os reflexos provocados pelo vidro, dessas linhas que se formam pelos vidros e pelas pilastras de concreto. Isso me deu a sensação de que esse homem estava com ele mesmo, olhando para fora, pensando na vida dele, pensando no mundo que ele estava vendo, com ele mesmo. Era um momento em que ele estava com ele mesmo. Uma solidão muito boa, na verdade, a solitude, né? Ele estava ali com ele mesmo. Então eu percebi isso, por isso eu fiz a foto. Nesta outra foto, que é minha, né, que eu fiz, no primeiro plano a gente tem uma menina com um rabo de cavalo, uma blusa rosa, ela está de máscara, foi feita durante a pandemia, com o bracinho esticado na mão de um cavalo, e a mãozinha dentro da boca do cavalo. O cavalo está vendado, e ele sente a mãozinha da criança dentro da boca, mas ele não morde, ele não faz nada, né? Só aparece ali a cabeça do cavalo, a mãozinha da menina, a menina, e a mãozinha da menina dentro da boca do cavalo. Se tivesse uma legenda, essa foto deveria se chamar confiança, cumplicidade entre essa criança e esse cavalo. O cavalo está vendado, ele não vê a menina, mas ele sente que ela confia, e ela coloca a mãozinha na boca dele e ele não morde. Por isso eu fiz a foto, porque eu senti confiança nessa relação entre a menina e o seu cavalo. Bom, essas fotos que eu mostrei para vocês, essas 3 últimas, foram feitas com celular, né? Para mostrar que não é porque a gente está fotografando com celular e é fácil que a gente tem que sair, tocando na tela e fotografando tudo de qualquer jeito. Não, vamos pensar no que a gente vai fazer, vamos sentir, pensar e depois agir fotografando. A foto mobile, que é a foto de celular, é uma tendência, pela praticidade que ela traz, né? Você vai viajar, às vezes você fica até com medo de levar a câmera, você é assaltado, mas você leva o celular e você pode fazer boas fotos, fotos significativas, fotos cheias de ideias, de sentimentos com o seu celular. No contexto atual, não é isso que acontece, as pessoas não têm essa intenção ao fotografar, né? A gente leva o celular,
A gente pega no celular, atira compulsivamente com a câmera do celular, sem perceber o que isso significa, o que isso quer dizer. Porém, essa tendência de estar com o celular perto, ela deve servir para dar protagonismo ao olhar, né? Para que a gente esteja mais sintonizado com o coração naquilo que a gente vê, para que a gente perceba o que é simples, o que é interessante no mundo e que a gente se liberte um pouco das regras. Quais são? Tudo na vida a gente tem prós e tem contras, tem ganhos e tem perdas. Quais são os ganhos que a gente tem fotografando com o celular? Ele é ágil, ele pode entrar por debaixo de grade, de fresta, por qualquer lugar. Por isso, ele é muito bom para captar momentos decisivos, né? Aquilo que está acontecendo naquela hora, até você armar a câmera, ajustar, arrumar, é mais difícil. Com o celular, ele é levinho, você está ali junto de você, você pega e pum, fotografou. É uma tecnologia que está em expansão, principalmente em termos de lente, de ótica e de resolução de imagem, que nós vamos ver agora o que é resolução de imagem. Bom, toda câmera é uma caixa preta por onde a luz entra. Toda câmera é uma caixa preta com um furinho por onde a luz entra, e aí a imagem é projetada na parede aqui, ó, de frente da câmera, de cabeça para baixo. Porque como a luz não faz curva, ela entra retinha, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, que é a imagem de uma vela, né? E aí a luz da vela passa por um buraquinho e é projetada na parede lá de trás da câmera, ao contrário, porque a luz entra retinha pelo buraquinho. Então o que está em cima vai ser projetado embaixo, o que está embaixo vai ser projetado em cima. Bom, agora vamos falar um pouquinho de iluminação, de fotometria, né? De como é que esta luz se comporta, por onde a luz entra na câmera. A luz entra primeiro. Aqui a gente tem uma imagem, né, que tem vários quadradinhos com vários bonequinhos e parece umas montanhas atrás, né, duas montanhas. E assim, na primeira imagem está tudo bem nublado e aí à medida que as imagens vão em sequência para frente, vai ficando tudo mais nítido. Por quê? Nós temos aqui várias aberturas do diafragma. Eu vou explicar melhor o que é a abertura do diafragma agora mais para frente. Nós temos aberturas grandes, aberturas pequenas, e o efeito que esse diafragma vai dar na imagem vai ser tornar o que está atrás e à frente da imagem mais nítido ou mais nublado, mais desfocado. Embaixo nós temos também vários quadradinhos, parece um homenzinho correndo, né? E à medida que os quadradinhos vão ficando mais para a direita, né, que eles vão indo para a direita, o homem vai ficando mais desfocadinho também. O que significa isso? É a velocidade do obturador. Quanto mais rápido, quanto maior a velocidade com que o obturador da câmera desce, mais nítida vai ficar a imagem. Quanto mais devagar, mais nublada, mais desfocada a imagem vai ficar. E eu vou contar para vocês porque já. Na terceira fileira de quadradinhos, nós temos quadradinhos, tá? Com dois bonequinhos dentro, em cada quadradinho. Então, à medida que os quadradinhos vão evoluindo para a direita, você tem mais pontinhos lá aparecendo. É o sensor da câmera que é responsável pela resolução, pela qualidade da imagem, que a gente vai ver o que é já. O olho humano, gente, ele é igual, ele funciona exatamente como uma câmera fotográfica. Cada parte do olho da câmera foi inspirada numa parte do olho. E a gente vai ver agora as principais partes da câmera e a gente vai fazer uma comparação com as principais partes do olho. Vamos começar pela retina dos nossos olhos. A retina é uma parte fundamental, importantíssima dos nossos olhos. Por quê? Porque ela é responsável pela impressão da imagem. A imagem é impressa, ela fica gravada na retina. Então, quem tem descolamento de retina nem vê. Quem faz isso na câmera? Onde a imagem é gravada na câmera? Sabe aonde? No sensor, nas câmeras digitais. Antigamente, nós tínhamos o filme. A imagem era gravada no filme.
Por que que a imagem é gravada no sensor? Por que que a imagem é gravada no filme? Porque eles são fotossensíveis, eles são sensíveis à luz. Lembra que a fotografia é desenhar ou escrever com luz? Então, o filme ele recebia uma emulsão de prata, se ficava sensível à luz, né, aquela tirinha de plástico recebia uma emulsão de prata, ficava sensível à luz, a imagem era desenhada ali com a luz. O sensor é um chipzinho fotossensível. Ele é sensível à luz, então a imagem é gravada ali. A imagem eletrônica é feita de pixels. Bom, nossos olhos, nosso corpo, desculpa, não é feito de células, toda a matéria não é feita de átomos. A imagem eletrônica, a imagem que você vê no computador, na televisão, na câmera fotográfica, é feita de pixels. Quanto mais pixels uma imagem tem, mais você vai ter resolução, mais parecida com a imagem real, né? Aquela que você vê aqui nesse mundo, ela vai ser. E aí existe alguma coisa, quanto mais pixels a imagem tem, mais resolução, mais parecida com a imagem que você vê aqui, que os seus olhos veem aqui, ela vai ser. Observem esta imagem. Você tem ali primeiro uma câmera com sensor. Esses aqui são sensores, tá? Essa imagem são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 câmeras. Uma ao lado da outra e 10 sensores. Tá? Da esquerda para a direita, as câmeras têm sensores maiores para câmeras de sensores maiores. A maior dela é uma câmera de médio formato, que tem um sensor bem grande. Depois a gente tem uma câmera que é igual a que eu tenho. Ela é o sensor full frame, do inglês full, cheio, frame, pedaço, né? Então ela é cheio de frames, é um sensor grande, onde cabem muitos frames também. E aí a gente vai diminuindo o tamanho do sensor, até que a gente chega no sensor do celular, que é pequenininho. Bom, eu falei que quanto maior o sensor, mais pixels cabem, maior a resolução, mais qualidade de imagem, mais a imagem vai ficar parecida, mais a imagem vai ficar igual a que eu vejo aqui com os meus olhos. Ok? Porém, a tecnologia está avançando e o que vem acontecendo é que esse espaço do sensor, os técnicos, né, os cientistas, vêm tentando aproveitar cada vez mais. Então, eles estão conseguindo botar sensores mais próximos um do outro. Então, a gente tem tido sensores menores com uma qualidade de imagem, gerando uma qualidade de imagem melhor. Ok? Como a gente vê aqui, como eu já falei, tudo tem ganhos e tem perdas, certo? Então, se você usa um ISO baixinho, olha lá, a sua imagem vai ficar com alta qualidade certinho do jeito que ela é. Porém, se você vai aumentando o ISO, é como se fosse um tecido que você vai esticando. E o que vai acontecer? Os pixels vão começar a aparecer. Por isso, a gente chama de ruído, pixels aparecendo, e diz que a imagem está pixelada. O sensor, ele é responsável pela sensibilidade da câmera à luz. Na verdade, ele é responsável pela a medida de sensibilidade que aquele sensor vai ter à luz. Se a gente usa, vou voltar aqui para vocês verem, se a gente usa um ISO muito baixo, o ISO é o nome da medida, tá, da sensibilidade do sensor à luz, a gente vai ter a câmera, vai ter o sensor pouco sensível à luz. Se a gente usa aqui um ISO muito alto, ISO 25.600, a partir de ISO 800, né, a gente vai estar aí aumentando a sensibilidade do sensor à luz. Ou seja, se eu estou num lugar escuro, eu tendo a usar um ISO mais alto. Se eu estou num lugar mais claro, eu tendo a usar um ISO mais baixo. Certo? Por quê? Porque eu vou tornar o meu sensor mais sensível à luz no lugar escuro, vou tornar o meu sensor menos sensível à luz no lugar mais claro. Porém, tudo tem um preço. Reparem nessas duas imagens. À esquerda, a gente tem um olho, né, com uma sobrancelha com os pelos brancos, o olho é verde, né,
E à direita a gente tem essa mesma fotografia, porém com uma resolução diferente. O que a gente pode perceber? Que na fotografia à esquerda, os pixels começam a aparecer. Você vê que a fotografia tem menos qualidade, você vê que a fotografia tem alguns pixels, alguns quadradinhos quase transparentes aparecendo. Uma outra parte da câmera que é muito importante para que a câmera receba luz e a nossa fotografia aconteça é o obturador. O obturador é a pálpebra da câmera. Qual a função da nossa pálpebra? Vocês sabem? É regular a velocidade com que a luz entra na câmera. Se estiver vindo muita luz, a gente vai querer que vai fechar rapidinho a pálpebra, para que diminuir essa entrada de luz. Então, o obturador, ele funciona como se fosse assim, ó, uma cortina, uma persiana, ó, regulando a velocidade com que a luz entra na câmera, ok? Bom, agora nós temos aqui essa figura, que são 9 quadradinhos, com 9 homenzinhos desenhados, né, de preto, 9 bonequinhos desenhados de preto, correndo, cada um dentro de um quadradinho, ok? No primeiro quadradinho, o homenzinho está bem nítido. No último, ele já está bem borrado. O borrão começa a aparecer, né, e a gente vai entender por quê. Embaixo de cada quadradinho ali eu tenho números, né? No primeiro eu tenho 1/500. Isso é uma fração que indica a velocidade com que o obturador desce. 1/500 é 1/500 de segundo. 1 segundo dividido por 500. Vocês já imaginaram a velocidade alta com que isso desce? Pá, 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 pá. No último quadradinho a gente tem 1/2. Meio segundo. Demora muito mais a descer, é um espaço de tempo muito maior. Então, o mistério é por que ali a partir de 1/15 de segundo o bonequinho começa a ficar nublado. Por quê? Vou explicar para vocês. O obturador está à frente do sensor. A imagem vai ser gravada aqui. Se o obturador demora para descer, o que vai acontecer? A imagem vai demorar a chegar no sensor. Todo o movimento vai ser gravado. Então, se eu estou aqui, ó, abaixando meu braço, vai dar tempo de gravar aqui, aqui, aqui. E aí vai ficar borrado. Do contrário, se o obturador desce rápido a imagem chega aqui, vai ser só uma parte do movimento. Ó. A imagem vai parecer congelada. Vamos ver isso num exemplo de fotografia mesmo? Olha lá, Annie Leibovitz fotografou essa mulher, uma mulher loura, com os cabelos louros, andando de bicicleta, ela está olhando para a câmera bem sorridente, e os pés dela estão no guidão da bicicleta, ela está segurando o guidão, as pernas estão entre os braços, ali o pé encostado no guidão. E a bicicleta, ela está tudo congelado, tudo parado, assim, parece que ela para. Mas a gente sente que existe um movimento, porque a bicicleta está descendo ali uma rua, uma via. Então, eu pergunto para vocês, aqui, a velocidade do obturador estava alta ou baixa? Prestem atenção que o movimento está congelado. O movimento congelado indica o quê? Velocidade do obturador alta. Nesta outra imagem, a velocidade do obturador estava baixa. Por quê que eu sei disso? São mulheres, só aparecem do peito para baixo, e aparecem saias coloridas, né, de vermelho, de azul, rodando. E essas saias estão bem borradas, parece que alguém pegou o pincel e pintou assim a saia, sabe? Está bem borrado. Ou seja, deu tempo do obturador descer devagar e a imagem foi gravada com todo o seu movimento. Ó. O obturador desceu devagar, a saia estava rodando, gravou todo o movimento da saia e ficou parecendo uma pincelada. Lembrem-se, quanto mais o obturador demorar para descer, mais o movimento todo vai ser gravado. Aqui, 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 aqui. A saia aqui, 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 aqui. Então dá esse efeito muito bonito, borrado. Passamos agora para uma outra parte da câmera
na verdade, uma parte que está localizada na lente, o diafragma. Ele também é muito importante para a entrada de luz na nossa câmera. E para que a gente possa fazer a foto, a gente precisa que entre luz na câmera. O diafragma vai funcionar como a nossa íris e a nossa pupila. Já foram ao oftalmologista e dilataram a pupila? Incomoda, né? A pupila fica grande, fica entrando muita luz. Na nossa câmera também existe esse efeito, né? Reparem, aqui nós temos uma foto que tem várias aberturas do diafragma. Tem abertura grande, a última abertura é bem grande, e a primeira abertura, né, à esquerda lá em cima é pequenininha, a última à direita já está bem grande. Se eu abro o meu diafragma, se a abertura está grande, o que acontece? A luz entra. E aqui chegou o momento de eu contar para vocês a maior fofoca da fotografia. É que o foco e a luz são casados. E acontece que o pobre do foco não manda nada. Quem manda nesse casal é a dona Luz. O que acontece? Se ela passa por um buraco grande, quem ela vai carregar com ela? O foco. Quando ela passa por um buraco grande, ela passa e se espalha pela abertura grande. Quem se espalha junto com ela? O foco. Então você vai ter aquela imagem em que aqui, ó, você foca na pessoa, a pessoa está toda focada, mas atrás da pessoa está tudo desfocado. E às vezes até alguma coisinha que está na frente também está desfocada. Porque você usou uma grande abertura, a luz passou por uma abertura grande, levou o foco junto e o foco, ó, se espalhou. Se perdeu ali junto com a luz. Porque ele só vai onde a luz vai. Então, olha só, aqui nós temos várias aberturas de diafragma. O número da abertura do diafragma define um pouco o tamanho dele também, tá? Então a gente tem, sempre antes do número da abertura do diafragma, ele é representado pela letra F. Então a gente tem F32 e tem uma abertura pequenininha. Por quê? O número é inverso ao tamanho da abertura. Número grande, abertura pequena. Número pequeno, abertura alta. Olha lá o F1 como é. Enorme aquela abertura. O F1.2, enorme aquela abertura. Quanto maior a abertura, mais desfoque vai ser provocado em volta do objeto que foi focado. De forma que, às vezes, você foca no nariz e você tem aqui a orelha desfocada. Nos nossos celulares, voltando à nossa realidade de fotografia do celular, nós não temos como mudar a abertura do diafragma. Mas já há celulares que vêm com várias câmeras e cada câmera vai ter uma abertura diferente. Aberturas maiores e menores. Bom, aqui temos exemplo de uma foto feita pelo Walter Firmo. Ele fotografou o Cartola, esse grande músico brasileiro, né? E o Cartola está aqui de roupa de carnaval, é um paletó, representando a escola de samba dele, a Mangueira, com a mão no queixo. Atrás do Cartola está tudo desfocado, tem umas manchas verdes, tem algo ali que parece uma cabeça, um cabelo de alguém, uma camisa assim meio xadrez, mas está tudo muito desfocado atrás do Cartola. Só o Cartola está em foco. Significa que essa foto foi feita com uma abertura de diafragma bem grande, bem grande. Aqui nós temos uma foto feita pela fotógrafa americana Annie Leibovitz. A Annie Leibovitz fotografou aí a Angelina Jolie, né? essa atriz famosíssima. A Angelina Jolie está perfeitamente focada. Ela está sentada aí nesse barco de madeira, bem destruído, né? E em volta da Angelina Jolie está tudo em foco. E atrás da Angelina Jolie tem como se fosse assim, um lugar encharcado, um pântano. E tudo em foco, até onde a vista alcança. Está tudo em foco. Uma grande área focada atrás dela. A gente diz que aqui tem uma grande distância focal. Significa que foi usada uma abertura de diafragma bem pequenininha. A luz passou, carregou o foco, passou por uma abertura pequenininha, e aí, quando ela passou, ela foi levando o foco até lá no fundo. Tá bom? Nos nossos celulares, como eu falei, a gente não costuma usar, não tem como ficar trocando de abertura. Então, o que você usa quando você quer aproximar alguma coisa? Você usa o zoom. Quando você usa o zoom no celular, você está esticando a imagem. E aí o que você está perdendo? Pixels. A sua imagem vai perder resolução.
A sua imagem vai ficar com menos quadradinhos, menos pixels. Portanto, ela vai ser uma imagem com uma qualidade menor. Ao invés de usar o zoom, chega perto, usa as pernas, chega perto. Bom, agora nós temos aqui um recurso do celular que vale usar. Nas nossas câmeras profissionais, a gente não usa o HDR. Por quê? Porque a gente tem um outro recurso mais fino, mais que te permite os ajustes mais precisos, mais finos. Mas no celular vale usar. Para que serve o HDR da câmera? Às vezes a gente vai fotografar e a gente encontra um grande desafio. A gente tem uma parte, na mesma imagem, a gente tem uma parte muito clara, parte muito escura. Lembrem-se, quem anda junto com a Dona Luz, o seu foco. Então, se você foca na parte muito escura, a parte clara vai ficar estourada. Você vai ter uma boa iluminação na parte escura, mas a parte clara vai ficar estourada. Se você faz o contrário, também dá problema. Quer ver? Olha aqui, ó. Nós temos aqui essa imagem, que é uma igreja, né? E temos à frente da igreja algumas árvores. O que acontece é que as árvores estão numa parte mais escura da imagem. Então, a árvore já é escura, né? E a gente está aí na parte mais escura da imagem. As árvores perderam, a gente não está vendo os detalhes, as folhinhas da árvore. Aí, se usou o HDR. Quando você usa o HDR, o que acontece? Olha aqui para a imagem à esquerda, ficou tudo mais claro, tudo mais igual. Ficou uma luz bem distribuída, bem igual, mais agradável de olhar. Cuidado, porque às vezes parece um desenho animado, fica meio fake, mas vale usar. Bom, aqui nós vamos dar um outro exemplo. À esquerda nós temos uma imagem que parece que... Sabe aquelas construções árabes, pessoal? Parece aquilo lá. A gente tem um portal e aí, lembram, Dona Luz anda junto com seu foco. O que aconteceu foi que o fotógrafo fez o foco lá na parte clara. Então a gente está vendo a igreja, o castelo que tem lá fora muito bem iluminado, não é? Mas vou contar para vocês. Se você olha a imagem à direita, você vai ver que tem os arabescos, tem os detalhes ali em cima, na parte escura, que não estão aparecendo. Está tudo preto. Na imagem do meio, o fotógrafo fez o contrário. Ele fez o foco lá em cima, na parede, lá em cima, na entrada do portal. E aí a gente está vendo, está dando para ver aqueles detalhes que tem ali na parede, olha, na parte de cima. Está bem bacana. Porém, olha lá para fora. Está estourado. E agora o que eu faço? Uso o HDR e você tem essa terceira imagem, onde a parte de fora está aparecendo bem exposta, né? A luz está bonita. E está aparecendo, olha ali, os detalhes da parte de dentro do portal. Ficou mais bonito, ficou uma imagem mais agradável de você olhar. Bom, chegamos no momento de falar do formato de imagem, né? Quando a gente vai postar em rede social, especialmente no Story, a gente filma na vertical e fotografa também na vertical. Para outros objetivos, prefiro o formato horizontal. Ele é mais fácil de usar. Por quê? Porque a nossa tela do celular, ela é retangular, tá? Bom, vou deixar um recadinho da aula de hoje para vocês, hein? Lembrem do consumismo estético. Não fotografem mais porque está ali na frente. Não fotografem mais porque é fácil. E sim, porque tem significado para contar uma história, para falar sobre algo, para dizer o que você pensa, o que você sente sobre algo. E a grande mensagem da aula de hoje é a seguinte. Essa foto foi feita pela Vivian Maia e essa moça olha para vocês de uma forma muito especial. Eu convido vocês a olharem para ela e perguntarem o que você tem para me dizer. Sintam, escutem o que ela tem para dizer para vocês e guardem, porque essa fotografia tem um significado e está trazendo especialmente para vocês uma mensagem. Perguntem para ela o que você tem para me dizer e guardem.